A gente precisa aqui conversar sobre essa paternalização que existe no meio do futebol. Não, eu não tô falando sobre o teu pai, sobre a tua mãe que exerce o papel de pai dentro da tua família, do teu avô, da tua avó, que possa exercer essa função, do teu tio, tia, não. A paternalização mesmo, dentro do futebol, e principalmente nesse contexto que o Inter vive, a paternalização que existe dentro do vestiário do Internacional, com esse grupo de jogadores do Colorado, e que é muito responsável por esse momento que o Inter vive dentro de campo e essa briga contra o rebaixamento. A gente precisa falar bastante sobre isso e a gente vai falar depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E claro que esse conteúdo e todos os outros sempre com apoio de KTO, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. KTO.bet.br é a minha casa de apostas e pode ser a sua também. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo, que tem o meu link lá na KTO. Entra nesse link, faz o teu registro se tu não tem ainda e bora dar uma brincada. Semifinais de Libertadores, hoje o jogo de volta lá em Avejaneda, na Argentina, entre Racing e Flamengo. Flamengo ganhou em casa no Maracanã por 1-0 no jogo de ida na semana passada. E tu pode fazer a tua fezinha lá na KTO. Amanhã tem Palmeiras e LDU. Tem outra semifinal também de Sul-Americana para acontecer entre Lanús e Universidade de Chile. E tu pode brincar lá na KTO, então faz o teu registro. Gente, vamos lá. Eu quero falar aqui com vocês sobre essa questão de paternalização que existe de jogadores no futebol brasileiro e no futebol mundial nesses últimos anos e que eu acho que sim afeta também esse ambiente do Inter neste momento. O Inter está numa briga dura contra a zona de rebaixamento, fazendo muitos jogos ruins há bastante tempo nessa temporada 2025 e eu acho que a paternalização que existe dentro do vestiário do Inter e no futebol brasileiro de uma forma geral, ela é muito prejudicial para esse momento também, tá? A gente bate muito na tecla, e eu acho justo que a gente bata na tecla, que os dirigentes têm que ser responsabilizados pelas suas ações, pelas suas escolhas, pelos seus movimentos, e a gente faz isso noite e dia. A gente, quando tem que bater, bate, quando tem que elogiar, elogia dirigente de futebol, e isso está dentro do jogo. E é justo. Quando eu tenho que ser criticado pelo meu trabalho, vocês têm todo o direito de me criticarem. Quando eu tenho que ser elogiado, vão ter pessoas que vão me elogiar, e é do jogo, na vida inteira. Isso não se resume só ao futebol. Só que a gente vive uma modernização, e eu acho que isso não é uma visão minha, é uma visão geral, né? É meio óbvio isso. Mas a gente vive uma modernização dentro do futebol que também contribui para isso. A gente vive o mundo da digitalização do futebol também. Tudo mudou em relação ao futebol do que era anos atrás. Às vezes eu converso com o Meneghetti, com o Baldasso, com o Paulinho Pires, com colegas de outras emissoras e se bate muito nessa tecla com razão de como o futebol mudou, os contatos, a aproximação, tudo mudou. Financeiramente mudou valor de patrocínio, salário de jogador, valor de transferência, valor de direito de imagem, tudo no mundo dos negócios no futebol mudou com essa modernização que a gente vive hoje do mundo como um todo. A famosa, que vocês aprendem e a gente ouve na escola, globalização. Então tudo mudou em relação ao futebol do ponto de vista de marketing, de estratégia, de valores praticados e também de aproximação de jogador com torcida, de jogador com imprensa, de dirigente com torcida e com imprensa, do clube como um todo, com dirigentes, imprensa, torcedor. Existe hoje um distanciamento que lá atrás não existia, e eu citei aqui várias conversas que a gente tem no dia a dia com pessoas que eu debato no dia a dia, Meneghetti, Baldasso, Paulinho Pires, entre outros, e a gente sempre ouve como era diferente, por exemplo, a cobertura da imprensa no nosso sentido, né, e trazendo para o nosso assado, como é diferente a cobertura da imprensa hoje do que era lá atrás. Lá atrás tu conversava com o jogador na saída do estacionamento, tu conversava com o jogador no treinamento, tu via treinamento todo santo dia praticamente, a não ser quando tinha um jogo especial, diferente, tu tinha que fechar o treino, mas tu tinha esse acesso ao clube. E esse acesso que a gente tem ao clube é importante para você que está do outro lado, torcedor do Inter ou do Grêmio ou de outro clube do Brasil e do mundo. Também era importante para essas pessoas terem acesso a essa informação. Hoje é tudo muito mais difícil por conta dessa modernização que, atrelada a ela, está uma paternalização dentro do futebol.
Isso que eu tô falando não é algo positivo. A modernização piorou essa relação da torcida com o clube e da imprensa, mas eu não quero entrar na seara da imprensa e sim do torcedor com o clube, que também afeta o clube com o seu jogador, o seu assalariado, o jogador que tá lá recebendo, o jogador que tá lá todo dia e que, vamos lá, tem um contrato com o clube, então ele serve profissionalmente aquele clube porque ele está recebendo para isso, assim como vocês servem a uma empresa ou a um lugar ou uma pessoa que vocês trabalham. E essa paternalização que existe dentro do futebol, ela é prejudicial para o clube também, porque hoje é muito mimimi em relação ao jogador de futebol. O jogador de futebol, para tu falar com ele, tu tem que falar com 10 assessores antes, tantos do clube, tantos assessores pessoais do jogador. O jogador é completamente blindado de tudo, inclusive da crítica que muitas vezes tem que ser feita e ele tem que receber essa dura crítica. Porque muitas vezes o jogador ele fala, não, a gente ouve e aceita crítica, coisa nenhuma, pouquíssimos mesmo. A gente viu recentemente, o Borré, por exemplo, estava incomodado numa zona mista do Inter quando ele foi perguntado, uma pergunta, não era nenhuma crítica, mas era uma pergunta com base em críticas que são feitas a ele de muitos gols perdidos ou porque ele não estava fazendo gols. E o Borré, eu não estou tirando o Borré para Cristo, tá? Acontece com outros jogadores do Inter e, enfim... E assim como acontece com dirigentes, e por isso que eu disse, o dirigente quando ele tem que tomar porrada, ele vai tomar, assim como quando ele tem que ser elogiado, ele vai ser elogiado também, e o jogador também tem que entender isso. Eu trouxe uma informação ontem à noite dos jogadores incomodados com a postura do presidente Barcelos e coisas que foram faladas pelo presidente, pelo D'Alessandro, incomodação de boleiro, e o fato da gente falar o termo boleiro e muita gente associar uma forma pejorativa de falar dos jogadores, já mostra essa paternalização. Porque boleiro não era para ser algo pejorativo e se tornou pejorativo no mundo do futebol tu chamar o jogador de boleiro muitas vezes. Porque esse jogador é muito blindado a tudo. Eles vivem em outra realidade, numa realidade paralela, de que tá tudo certo e que é só a questão profissional e nisso eu sou justo, tá? Porque muita gente critica, mas ganham milhões, Gente, ganhar milhões não significa que o Borré ou que outro jogador não vai ter problema na casa dele, não vai ter problema com os filhos, com o namorado ou a namorada, com a esposa ou o marido. Não, esses caras, por mais que eles ganhem milhões, eles ainda são seres humanos. Então eu não quero entrar nessa seara de que porque ele ganha milhões, ele tem que ser criticado. Não, não é porque ele ganha milhões, é porque ele é um profissional. Quando eu vou mal no meu trabalho, o meu chefe vai lá e me dá um puxão de orelha, me cobra, eu sou criticado. E com vocês também deve acontecer, possivelmente, dependendo de onde vocês trabalham. E com eles também tem que acontecer. Só que essa modernização que gerou esse paternalismo dentro dos clubes de futebol afasta os jogadores da crítica e eles acham que tá tudo certo. E o grupo de jogadores do Inter tem que ser responsabilizado por esse momento. Porque por mais que tenha as direções que fracassaram, que erraram nas suas escolhas ou não, quem tá entrando em campo quarta e domingo são eles. Quem tá vestindo essa camiseta que tem milhões de apaixonados que torcem por eles, que botam dinheiro no clube de sócio-torcedor, ou por mais que o cara não seja sócio, ele tá comprando qualquer coisa atrelada ao clube, ele tá botando dinheiro no clube. O cara que não compra nada do clube, é torcedor, não é sócio, mas paga o pay-per-view pra ver o clube de casa sentado no sofá, ele tá investindo também no clube, porque ele tá investindo o tempo dele com aquele clube e também no quesito financeiro pra pagar pay-per-view pra assistir o Internacional em campo. Todos esses torcedores são quem, no fim das contas, são afetados. E claro, eu reconheço aqui que tem questões que são do esporte, às vezes a bola não entra, só vai ganhar um. E eu concordo com isso. Agora, o time estar, por exemplo, frouxo, entrando para uma questão mais esportiva do que a gente tá vendo do Inter dentro de campo, o time estar frouxo dentro de campo, desculpa, não pode. Aí eu dou razão para quem fala, pô, o cara ganha 1,5 milhão e entra frouxo. Aí eu concordo. Tu falar, não, ele ganha 1,5 milhão, ele tem que estar bem. Não. Aí é uma outra questão, porque a gente tá falando da vida pessoal. Não sei o que tá acontecendo na vida do cara na casa dele. E aí ele é um ser humano. Agora, ele não, o Inter, no caso, o grupo de jogadores, não pode entrar da forma que entra em campo e muitas vezes se esconder da forma que se escondem, motivados por essa modernização que gera o paternalismo dentro do vestiário e dentro do clube de futebol. Isso não pode acontecer. Porque sim, eles devem satisfação a toda a torcida do Internacional. Então, a gente tem que criticar dirigente? Tem que criticar. Dirigente erra muito? Erra muito. Os dirigentes do Inter são responsáveis por esse momento? São responsáveis, mas não sozinhos. O grupo de mais de 20 atletas do Inter é e muito responsável
também por esse momento do Internacional e eles também têm que ser cobrados dentro de uma normalidade, dentro de, se for num protesto pacífico, dentro de uma linha que tu não pode ultrapassá-la, que é, eu vou criticar o jogador pelo que ele está fazendo dentro de campo. O que ele está fazendo fora de campo só vai valer para mim se estiver afetando dentro de campo. Se não está afetando, desculpa, pouco me importa. Tanto que eu falei isso no episódio do Bernabéi, lá no meio do ano, das informações que saíram do Léo Dias. Eu só iria falar sobre o assunto se tivesse uma informação de que o Bernabéi dentro de campo não está rendendo ou está acontecendo com algo com ele no ambiente do clube por conta desse assunto. Fora isso, é fofoca. E aí, desculpa, não interessa o Internacional também. Só vai interessar se estiver afetando dentro de campo, se estiver afetando na relação dele com os jogadores. O que daí eu trouxe. Quando eu trouxe a informação sobre esse assunto, eu expliquei, ó, eu estou trazendo isso porque pegou mal dentro do vestiário. E a gente sabe, pegou mal, não foi à toa que a esposa do Vitão, do Wesley, na época que estava no Inter, se manifestaram nas redes sociais, pegou mal dentro do vestiário do Internacional, as brincadeiras que o clube fez com o assunto, o Bernabéi também ter feito brincadeira com o assunto e ter acontecido esse assunto. Mas então, o propósito é esse, é também colocar aqui que é importante os jogadores serem responsáveis desse momento que eles estão vivendo. Repito, dentro de campo só vai ganhar um, fracassos acontecem. E são responsáveis eles e a direção. Agora, aqui a gente já não está mais falando de só dentro das quatro linhas o que está acontecendo. A gente está falando também de um grupo que está se escondendo no momento que o torcedor mais precisa dele e precisa ouvir esse grupo. Precisa respeitar esse grupo. E hoje, infelizmente eu digo, esse grupo perdeu o respeito do torcedor do Internacional. E não só pelo que acontece dentro de campo. E também pela postura. E aí a postura do clube que blinda esses caras junto. Blinda junto. E essa blindagem, essa paternalização que existe, ou paternalidade, que seja o termo, só corrói ainda mais um ambiente. Porque não é à toa que a gente está falando de jogadores no futebol brasileiro e no mundo que hoje são mimados. Em sua grande maioria, mais de 90%, são mimados. Não gostam de ouvir críticas, como eu citei anteriormente aqui no vídeo. Não gostam de escutar cobranças, e a gente já viu vários episódios de jogadores que se incomodaram com cobranças, e cobranças são do jogo, repito, desde que não passem de uma linha, de que virem algum tipo de desrespeito, enfim, mas essa paternalização, desculpa usar esse termo repetidamente, ela só afeta e, infelizmente, só atrapalha. Deixa tua opinião aqui nos comentários pra gente trocar essa ideia e não esquece de deixar o teu like, te inscrever e ativar o sininho das notificações. Um grande beijo, um abraço e até a próxima.